E aí, mano, bom demais você, beleza? Foi Tudo mal certo? esperar aí. Ih, sem problema, mano. Fica aqui nesse corredor só? Tentando fazer funcionar pra ver se tem como... Ah, você vai fazer um experimentozinho aí? Tô tentando. Mano do céu, você já parou pra pegar viagem no quão louca que é a nossa língua? Isso simplesmente é um músculo que te permite falar, que te permite misturar alimento, que permite sentir gosto e até dar um beijinho na boca mais gostosinho. E véi, claro que cada uma dessas coisas tem sua beleza e sua complexidade, mas aqui agora, o mecanismo de sensoriamento da língua para diferenciar gostos e sabores é sem dúvida nenhuma uma coisa muito interessante. E você já pensou que loucura que seria se a gente conseguisse desenvolver uma tecnologia que conseguisse fazer a mesma coisa que isso? Sem dúvida alguma, isso ia virar uma ferramenta muito útil para inúmeras aplicações. E é nisso que o Thiago trabalha, uma língua eletrônica, isso mesmo, uma língua eletrônica. E o massa desse rolê todo é que a analogia com o nosso sistema gustativo ela é direta e bem simples a princípio. A gente tem uma língua com células receptoras, que é o que a gente chama de transdutores, e eles traduzem os sinais químicos que a gente recebe quando coloca alguma coisa na boca em sinais elétricos que o nosso cérebro vai interpretar depois. Cada substância vai gerar um sinal de um tipo, que vai mandar para o nosso cérebro, e aqui ele vai classificar em proporções dos 5 sabores que a gente conhece, além de outras sensações como calor, textura e tudo mais. Aqui a gente tem uma analogia feita, né? Então vai ter o transdutor, que é isso aqui, como se cada quadradinho desse daqui fosse uma célula receptora de sabor, né? Como se fosse uma dessas bolinhas que a gente tem na língua. E isso aqui que vai converter o sinal de uma substância, que eu vou gotejar, né? Eu venho com uma pipeta, gotejo ela aqui, vou gerar uma curva, um sinal elétrico, depois eu vou analisar com reconhecimento de padrão e vou gerar um resultado. A língua, que é essa fitinha preta, é um compósito, ou seja, uma mistura de dois materiais que não se misturam, de nanotubo de carbono e microfibra de celulose. Pela imagem de microscopia eletrônica, que está na escala de microns, no meio dessa fitinha preta a gente vê essa esponja louca, que é justamente o nanotubo e a microfibra de celulose. É aí que a gente pinga a substância, infiltra na rede e a doideira começa. E cara, é muito louco como é que ele faz para transformar a substância química em um dado eletrônico. Então, cada resistor desse daqui, cada transdutor desse, vai funcionar como um resistor. E aí eu vou aplicar uma tensão fixa entre dois pontos, os dois terminais, e eu vou começar a medir a corrente que está passando aqui no tempo. E aí eu vou pingar uma substância, e a substância vai infiltrar naquela minha rede de nanotubo e vai alterar as propriedades de resistência e de condução do meu material. Só que cada substância altera essas propriedades de uma forma diferente. Então, isso que vai ser a minha impressão digital, vamos dizer assim. Eu espero que cada substância tenha uma resposta única. Essa que é o meu pressuposto, né? Então, partindo dessa ideia, ele pinga uma substância no composto dele, né, que é a partezinha da língua ali, e ela vai encharcar o material, infiltrando nele, e isso vai jogar a resistência do material lá para cima, o que faz com que a corrente medida quando ele está fazendo o experimento caia. Só que com o tempo, a substância vai evaporando, e no que ela vai evaporando, a resistência vai voltando aos seus valores normais, que a rede volta a encostar aos poucos e tal, e esse é o sinal que o Thiago extrai e vai analisar depois. Eu preciso tirar a informação desse sinal, extrair a informação desse sinal. Aí o que eu faço? A primeira coisa, eu tenho que construir uma memória do meu dispositivo, criar um banco de dados daquilo que eu estou querendo analisar, que é a pergunta lá do... esqueci o nome. Antes de ter tomado um cafezinho na sua vida, você jamais saberia o que é aquele líquido preto. O negócio é que você já tomou tanto café na sua vida, que vamos supor que você vai fazer um teste às cegas, você fica com o olho vendado e alguém te dá uma parada pra você experimentar e é café. Você vai conseguir reconhecer aquilo na hora, porque você já tomou tanto aquilo que você tem um acesso direto a uma memória que está guardada justamente para aquele tipo de objeto, com aquelas características. Então, no caso de uma coisa muito diferentona, que você nunca experimentou, que você nunca teve a sensação, a princípio, o seu cérebro não vai reconhecer aquilo, ele não vai associar a nada. Porém, quando você toma, seu cérebro vai criar um espacinho na sua memória e ele vai estabelecer alguns parâmetros de reconhecimento para isso, que vão desde sabor até o nome dela e entre outras coisas. E é assim que a gente vai criando a nossa memória de sabores. E analogamente a língua eletrônica tem que fazer a mesma coisa. Ou seja, eu tenho que
pingar várias vezes a mesma substância e falar para ela o que é aquela substância. Que é o que eu mostro aqui, ó. Aqui eu fiz diversas curvas para gasolina, que estão em vermelho. Aí eu pinguei várias vezes a gasolina e falei, ó, essa curva aqui que eu tô te mostrando, isso aqui é gasolina. Depois eu pinguei várias vezes curvas de gasolina adulterada, que tá representada em azul aqui. E falei, ó, isso daqui é gasolina adulterada. Eu preciso extrair informação disso. Aí para isso, eu calculo diversas variáveis e construo uma matriz. As variáveis que eu calculo, por exemplo, é a integral da curva, o ponto de máximo, a largura, a meia altura. Então, trabalho como físico é você conseguir olhar para essa curva e distinguir, falar o que está diferenciando as curvas de gasolina das curvas de gasolina adulterada. Aí eu tenho que fazer um algoritmo capaz de diferenciar essas duas coisas. E aí quando eu calculo essa variável, eu monto uma matriz, que isso aqui é importante. Essa é a matriz que vai ser a impressão digital. Isso aqui é o sinal que vai chegar no reconhecimento de padrão. E aí você pode observar aqui que tem cada variável calculada para a curva e cada uma das medidas. Aqui eu coloquei em azul, como se fossem as medidas de gasolina adulterada, e depois as medidas em vermelho de gasolina comum. Então eu tenho essa matriz que eu chamo de matriz de sabores, que seria fazer uma analogia, assim, né? Assim, em vez de ser umami, salgado, azedo, que é o nosso paladar, seria tipo a integral, o máximo, a largura da curva, entendeu? É um sabor subjetivo. Mano, isso é muito doido, velho. A analogia bate demais, velho. Tipo... E, mano, isso é muito doido, mas olha o tanto de parâmetro que o Thiago leva em consideração. Então, para conseguir mexer com tudo isso de uma maneira mais simplificada, ele usou um algoritmo que chama PCA, que para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas uma pesquisa rápida você consegue ver como é que funciona mais ou menos, qual que é a ideia por trás dele. E a partir disso ele desenvolveu o programa dele, que é o que dá vida à língua eletrônica. Mas ele basicamente faz uma redução de variáveis. Ele parte da matriz de sabores que tem 11 variáveis, por exemplo, encontra aquela direção, projeta todos os pontos em duas direções, que são as duas direções de maior covariância, e aquilo ali agora vai ser meu gráfico. Então ele é um algoritmo também de compactação de dados, né? De redução de variáveis. O que ele vai fazer, pulando os detalhes técnicos aqui, é encontrar os dois eixos de maior correlação e depois projetar os dados nele, Frank. E aí agora eu vou ter dois agrupamentos. O lance que aqui, como era 2D... Rapidão, talvez eu tenha perdido. Isso daí são as duas gasolinas, no caso. Como se fosse, pronto. Sim, são as duas gasolinas. É que aqui em duas dimensões já estava claro esse agrupamento desde o começo, né? Mas em 11 dimensões é impossível a gente construir um gráfico, então essa ferramenta é muito poderosa. Então esse é o algoritmo de reconhecimento de padrão. Para entender ele, você tem que entender a matemática, tem que aprofundar, é difícil explicar só falando assim. O Thiago fez uma análise de qualidade de água, pegando água da torneira, água do bebedouro e uma água muito pura. Aí rola uma curva típica de cada substância, que é o sinal do jeitinho que ele sai do transdutor. Aí aplicando o algoritmo, ele chega nesse gráfico em que cada região corresponde às superfícies analisadas. Onde no caso aqui a gente pode ver que a vermelha é a torneira. E aí pega essa viagem, isso funciona como um espaço na memória. Então toda vez que ele quiser saber se uma água é uma água de torneira, uma água de bebedouro ou uma água pura, é simplesmente ele chegar, pingar isso na língua eletrônica, que ele vai ver que o ponto vai cair em uma das três regiões e ele vai conseguir identificar com muita precisão qual que é a água que ele pingou. E durante os estudos dele, ele também treinou a língua eletrônica dele para reconhecer gasolina. No caso, ele tinha gasolina adulterada e uma gasolina pura. E esse resultado aqui mostra que realmente o aparelho dele distingue muito bem, com uma precisão enorme, cada uma das substâncias. E o outro resultado interessante, que para mim foi o que deu mais trabalho, quase todo o meu mestrado foi para conseguir chegar nesse resultado aqui. Os outros vieram de bônus uma vez que eu consegui esse. Que era o resultado de testar qual que era a menor sensibilidade que a língua eletrônica era capaz de detectar. Então esse foi o resultado para mim mais interessante, que a gente criou uma solução com 10 partes por milhão de glicerina em água, criou outra substância com 100 partes por milhão de glicerina em água e a própria água pura. E a gente foi ver, vamos pingar isso tudo aí na língua e ver se a gente consegue distinguir essas concentrações baixas, né? A gente de fato conseguiu distinguir essas três substâncias, essas três soluções, né? Apesar de ter tido aqui um overlap entre as duas regiões, né? Por exemplo, se eu fizer... Mas pequeno também, né? É, pequeno. Se eu fizer um experimento, por exemplo... Isso eu falando. Não, mas de fato você pode pensar assim, eu peguei essas três misturas, não sei qual que é qual. Eu vou pegar e vou pingar. Se esse ponto cair nesse overlap, eu vou lá e pingo de novo. E aí eu vou pingando. E aí eu espero que se for uma mistura de 100 partes por milhão, por exemplo,
esses pontos vão se distribuir nessa região aqui. E beleza, caiu um ponto aqui, tá, mas eu faço 5 vezes, eu consigo garantir. Então mesmo que o negócio caia no overlap das duas, faz uma distribuição eu rapidamente faço uma distribuição, faço uma estatística e concluo o que é aquela substância. E depois um outro gráfico que é muito bonito até de ver, que é esse de solventes. Depois a gente foi fazer uma análise com 6 solventes diferentes: isopropílico, tolueno, etanol, cloroforme, acetona e água. E o objetivo disso era testar a seletividade global dela, tipo assim, quantas substâncias você é capaz de distinguir de uma vez só, entendeu? E aí esse resultado foi bem interessante, a gente vê que substâncias que de fato são muito diferentes, né? Assim, a gente mesmo consegue cheirar elas e distinguir uma da outra, e aí ela conseguiu ser facilmente distinguido pela língua eletrônica. Então você pode imaginar que cada um desses sistemas foi um banco de dados que eu criei para a língua eletrônica. Então, sei lá, eu quero analisar solventes de novo. Eu vou lá atrás nos meus dados de solvente que eu já fiz e consigo utilizar essa memória, como se eu recuperasse a memória que eu já fiz. A outra parte do trabalho foi desenvolver um protótipo, que é justamente esse daqui que eu deixei montado. A gente queria fazer um protótipo que desse para sair daqui e você levar para qualquer lugar. Você levar lá para Brumadinho para ver o tanto que contaminou a água, você levar para fazer um exame laboratorial, sei lá, você levar para fazer um exame de sangue, você levar... Lógico que a gente não fez nada disso, mas a ideia é criar uma coisa que a gente consiga levar, né, transportar. A gente vai usar um microcontrolador tipo Arduino. Esse daqui não é o Arduino, mas ele funciona exatamente como o Arduino. E a gente construiu um divisor de tensão com a tinta, que é o que está sendo mostrado aqui como se aqui tem um formato de U, a metade de lá é um resistor, a metade de cá é outro resistor. Essa daqui é a interface. Desse lado da interface é o lado que eu vou fazer minha medida. Então eu vou começar aqui a fazer minha medida. Aí eu inicio, ele começou a fazer minha medida, eu venho aqui e pingo a substância na minha linha. Então, assim que você pingou, o material infiltrou naquela rede que a gente já mostrou e separou os nanotubos. E aí esse líquido entrou entre os nanotubos e criou uma barreira dielétrica entre eles, dificultando o tunelamento dos elétrons entre um nanotubo e outro. Bota fé? E aí, à medida que o negócio evapora, a microfibra de celulose faz com que as coisas voltem a encostar, e aí os canais de condução se formam novamente e a corrente volta ao valor original. Entendi. Que é o que a gente consegue observar aqui, né? Você pingou, a curva cai, depois ela vai subindo e volta ao valor inicial. E nisso essa informação já foi pro banco de dados dele? Já. Isso aqui é a minha transdução. Ele já sabe o que é acetona agora. O cheiro é forte. O cheiro é ruim pra porra, velho. Tem gente que gosta, né, mano? Tem gente que adora. Vamos testar a gasolina então? Vambora. Então, vamos ver se a gasolina vai funcionar. A curva da gasolina já é um pouco diferente. A gente pingou uma amostra de gasolina. Eu estou usando na minha memória o meu banco de dados de gasolina que eu fiz no ano passado, né? Que eu fiz enquanto eu estava no meu mestrado. A gasolina que eu usei agora é a mesma gasolina que eu usei ano passado, só que essa gasolina está armazenada aí de qualquer jeito. Então vamos até ver se a gasolina mudou depois de tanto tempo guardada. Vamos ver o resultado aí. Bom, e a análise E esse ponto aqui que é, então? Esse ponto é o da... Pura essa adulterada. Essa gasolina era qual? Essa gasolina é pura. Era pura? Então ela ficou longe mesmo. Ficou longe da pura. Mas não é uma coisa linear, assim. Não necessariamente a gasolina pura aqui teria que estar próxima dessa. Por causa do motivo de ter reduzido 11 dimensões em 2. É por isso? É uma coisa muito óbvia, sim. Mas aí a gente consegue ver que essa gasolina, ela é diferente, ela está alterada, ela não é mais a mesma gasolina de um ano atrás. E ela caiu numa memória diferente. Então, de certa forma, eu criei um novo espaço na memória do meu dispositivo. Agora, então, eu tenho um espaço na minha mente, não na mente da língua eletrônica, que é dessa gasolina velha. Então, provavelmente, se eu fizer uma nova medida com essa gasolina, o próximo ponto também vai cair nesse lugar. A gente pode até testar isso. Vamos? E um detalhe, que a medida demora cerca de 40 segundos, 60 segundos. Acho que tiveram algumas perguntas em relação ao tempo da medida. Mas cada medida é dessa ordem.
Lógico que você tem a preparação, né? Você tem a construção da memória, então você vai ter um trabalhinho antes para selecionar o que você quer, mas uma vez que a memória está construída, a medida mesmo. Moleque, o verdinho aqui do lado, né? Já viu? Agora a gente construiu a memória, a gente fez uma nova medida e tá lá, né? A nova medida caiu no... A gente pode, para fazer mais um teste, acrescentar essa medida na memória e fazer a terceira memória. A terceira medida para ver se cai, só para Se vai aglutinando os pontinhos para formar a região. Deixa eu ver se ela vai cair no mesmo lugar. A gente está nesse momento então criando a memória da língua eletrônica sobre essa gasolina velha. Moleque, caralho. Aqui a gente consegue ver as duas amostras que a gente fez na memória e essa estrelinha é a última medida que a gente fez. Então a gente vê que a gente pingou 3 vezes já essa gasolina velha aqui. Ela gerou essa curva aqui, mesmo ruidosa, mesmo com o Arduino, dá pra você ver que o algoritmo foi capaz de diferenciar ela. Ó. As 3 medidas que a gente fez aqui conseguiu ser diferenciada da gasolina adulterada e da gasolina pura.